Olá, seja bem-vindo à nossa aula 22 de 31. Você deve estar se perguntando, por que o tema dessa aula é o que as pessoas não enxergam? Bom, as pessoas não enxergam oportunidades. E o que vem a ser uma oportunidade? Bom, eu costumo dizer que oportunidade é uma porta, que se você abrir, terão outras portas, que se você abrir, terão outras portas. Então, cada porta que você abrir vai te colocar num novo lugar, num novo posicionamento, numa nova direção, em novos patamares. Mas para isso é necessário uma atitude. Por que eu decidi gravar essa aula hoje falando sobre o que as pessoas não enxergam? E o que as pessoas não enxergam são oportunidades. Porque eu tenho começado um trabalho aqui na cidade onde eu moro com um treinamento de pessoas. E o que eu escuto muito dos empresários, dos meus clientes, é o seguinte: a mão de obra daqui não serve. A cultura daqui estragou as pessoas. Eu falei, mas como assim não serve? E o que é a cultura? A cultura são os costumes que são praticados ao longo dos anos, que viram hábitos, e esses hábitos se fortalecem e acabam fazendo com que as pessoas tenham uma tendência natural para alguns comportamentos. Afinal, o comportamento é o reflexo daquilo que você pensa. Mas aí eu falo para a pessoa, por que você acha que essa pessoa não serve? Por que você acha que a cultura dela estragou ela? A gente não pode trabalhar uma nova cultura, criar uma nova cultura para ela? E que cultura seria essa? De um novo comportamento, de uma comunicação eficaz, de um direcionamento diferente para a vida dela, para as decisões, para as atitudes. E como que a gente faz isso? A gente primeiro tem que instruir. A gente não pode exigir de uma pessoa o que ela ainda não foi instruída a fazer. Por exemplo, eu contratei um cara uma vez, um camarada, o cara trabalha bem, o cara é bom no que faz. Só que o dia que ele veio fazer a entrevista, ele é daqui do litoral. Ele veio de bermuda, a camisa, boné, chinela havaiana. E se fosse em outras empresas, o cara não não ficaria com a vaga. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E você deve estar se perguntando, como você contratou um cara desse que vai se apresentar assim na entrevista? Bom, eu trabalho com pessoas. Eu queria entender por que ele foi vestido daquele jeito. Eu queria ver as habilidades que ele tinha. Eu queria entender o comportamento dele. Eu cheguei à seguinte conclusão: o cara sabe fazer o que o que está sendo proposto para ele fazer, mas ele não tinha instrução de como se comportar na entrevista. Mas ele sabia fazer o que precisava ser feito. Por isso que ele foi concorrer àquela vaga. E aí o passo de treinar ele, de falar sobre comportamento, sobre algumas atitudes, essa atitude teve que partir de mim. Aí você deve falar, mas o cara, hoje com a internet, o cara poderia ter pesquisado, ter olhado como se comportar numa entrevista de emprego. Enfim, a cultura dele, lembra que a gente falou da cultura? Não tem esse feeling, ele não tem essa dinâmica, essa proatividade de agir assim, porque o que ele tem enraizado na sua mente são costumes, são hábitos diferentes. Só que olha que interessante, eu peguei esse cara, eu treinei ele, eu ensinei novos hábitos para ele. E com esses novos hábitos, com essa prática constante desses novos hábitos, criou-se o cérebro dá mais atenção. Você passa a repetir aquilo que o cérebro repete, aquilo que você dá mais atenção. O cérebro foca naquilo que você dá mais atenção. Então esses velhos costumes que ele tinha, esses velhos hábitos foram perdendo força,
Foram porque não tem repetição, não tem constância. O que estava o que estava em foco eram os novos hábitos, os novos costumes. E o cara se tornou um profissional diferenciado. E às vezes a gente até dá risada quando lembra da situação, quando ele veio para a entrevista. Então eu cheguei à seguinte conclusão: a gente não pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não recebeu instrução, aquilo que ela não sabe ainda. E a gente não pode taxar todo mundo de inútil por causa de uma cultura. Porque se a gente tiver as ferramentas, se nós tivermos as ferramentas certas para trabalhar uma pessoa, a gente pode transformar ela numa pessoa de excelência, com comportamentos de excelência. Então, eu quero que você passe a ficar atento nas oportunidades, que são portas, e que você tenha a atitude de abrir essas portas. Mas como que vai surgir a atitude de você abrir essas portas? Você tendo visão. Por exemplo, quando eu percebi que o cara tinha as habilidades que eu precisava para a operação, eu vi ele como ele poderia ser. Isso é a visão. E eu falei, eu tenho as ferramentas para preparar ele. O que ele não é bom, transformar ele numa pessoa boa. E lapidar ele para ele ser ainda melhor no que ele já sabe fazer. Então, não deixe de enxergar as oportunidades. Elas estão ao nosso redor diariamente. São pequenas, médias e grandes. E outras que são pequenas, mas se você entrar nelas, elas se tornam grandes. Porque com o seu empenho, com a sua atitude, com a sua determinação, com aquilo que você pode oferecer, se tornam grandes oportunidades. Então, não perca oportunidades, enxergue. O que as pessoas não veem são oportunidades. E as oportunidades estão ao nosso redor o tempo todo. Basta, com um olhar atento, com compreensão, com discernimento, com sabedoria, enxergá-las. E a gente consegue proporcionar uma mudança incrível no meio ambiente onde a gente está inserido, nos relacionamentos, as pessoas que a gente treina, que a gente lidera. Faça esse teste. Passe a olhar as coisas como elas poderiam ser e não como elas de fato são. E não julgue. Não julgue. Tenha a oportunidade de entender as situações antes de tomar decisões precipitadas.